no método main. Vamos executar aqui e ver se vai executar com sucesso. Né? Então, executou, né? Usuário autenticado com sucesso. E ainda mostrou o nome do usuário aqui. Então, ele entrou aqui, beleza. Vamos só fazer um teste aqui. Vamos mudar essa senha aqui para ver o que vai dar. Senha incorreta, tá? Bom, então, vejam só o que foi feito. A implementação do jeito que está aqui, ela está baseada aí em mensagens, né? Deixa eu ver como é que eu poderia falar aqui o seguinte. Tentando pensar no exemplo aqui, só para eu trabalhar com vocês, uma questão que eu queria. Tô vendo que não tá legal, usuário autenticação, beleza. Tá. Tá, vou fazer o seguinte, só para a gente trabalhar um exemplo aqui. Isso aqui eu vou passar lá para classe conta, tá? Já que a gente já encontrou a conta, eu vou passar o método de autenticar para lá. Então, esse aqui eu vou passar lá para a classe conta. Vou colocar aqui na classe conta e vou criar esse método aqui. Ó. Vou criar um método então, do jeito que está lá, public void autenticar string passando a senha que se deseja autenticar. Certo? Para fazer uns ajustes aqui. Então aqui vai ser a própria conta, né? This.get cliente, get senha, get equals. Para ver se é realmente a senha que se desejava. Perfeito. This.getClient. Então vai ser assim. Conta pesquisada, ponto, autenticar, ponto, senha pesquisada. Eu só refatorei aqui o código, só para vocês entenderem. Eu coloquei esse autenticar conta no método main. Beleza? Então ele que vai ler do teclado, etc e tal. E coloquei esse trecho que tem mais a ver com a lógica da classe conta, tá? De verificar se a senha está correta lá dentro da classe conta. Beleza? Enfim. O que está fazendo esse método autenticar aqui na classe conta? Ele está verificando se essa senha que foi passada para autenticação é realmente a senha do cliente desta conta. Aqui no método main, o que está sendo feito? Ele está apenas encontrando, né, se realmente essa conta existe, né? Se não existe, ele mostra aí a mensagem conta não encontrada e se a conta existe, ele pede para a conta autenticar com essa senha. Aí o que acontece aqui? A conta, após ser autenticada, ela manda uma mensagem, né? Ela manda uma mensagem
dizendo que o usuário foi autenticado, ou então dizendo que a senha está incorreta, tá? Pode acontecer essas duas coisas, ok? Bom, agora eu quero entrar no assunto com vocês, que é um assunto que vocês vão estudar com muito mais riqueza de detalhes, quando vocês estiverem fazendo a disciplina de sistemas corporativos e a disciplina também de arquitetura de software. Mas é algo que nós já temos que começar a discutir aqui, que é a base para vocês fazerem essas outras disciplinas. Na engenharia de software, tem uma questão que a gente usa como boa prática de programação, que é você separar a lógica do sistema da apresentação do sistema. Isso tem a ver com o que vocês já ouviram, já devem ter ouvido falar sobre separação de camadas, tá? Então, qual que é a ideia? Você tem que separar a apresentação do sistema da lógica do sistema. Qual que é a vantagem disso? Você tem um sistema menos acoplado, tá? Então, a lógica do seu sistema, ele possa ser mudada a apresentação sem você precisar fazer grandes mudanças no sistema. Então, qual que é a boa prática? O domínio do sistema não ficar com a responsabilidade de trabalhar a apresentação do sistema. O que é a apresentação do sistema? É tudo em que há uma interação com o usuário final. Essa interação é o quê? Uma janela, um campo de texto, uma mensagem que é exibida para o usuário, um campo para entrar, um dado que esse usuário vai digitar. Isso é a apresentação. Então, quando a gente vai falar a camada de apresentação ou apresentação do sistema, a gente está falando disso. Se é um sistema web, a gente está falando da tela que o usuário enxerga. Se é um sistema desktop com recurso gráfico, a gente está falando dos campos, dos formulários desse tema. Se é um sistema terminal, em modo texto, que é o que a gente está fazendo aqui nesse nosso exemplo, também existe essa camada de apresentação. O que vai ser a camada de apresentação nesse caso? Vai ser você exibir um string para o usuário, pedir para o usuário digitar alguma coisa. Isso é a camada de apresentação. Então, se a gente for pegar esse nosso sistema aqui, a gente consegue visualizar que a camada de apresentação está no método, está na classe main. E a entidade do sistema, ela não deveria ficar responsável por apresentações, tá? Por mandar mensagem para o usuário. Então, a gente vê aqui, ó, olha só, a classe conta, ela faz parte da entidade do sistema, ela não é responsável pela apresentação. A classe conta, ela tem que ter a responsabilidade de conter os dados e as lógicas referente a uma conta. Mas ela não deve ser responsável por tratar de entrada de dados e saída de dados, que é coisa da camada de apresentação. Então, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte: a classe conta, ela não deveria ficar responsável por mandar uma mensagem dessa forma, de imprimir na tela. Tá vendo? Então, para a gente ter um código melhor neste ponto aí, a gente teria que fazer com que a classe main receba uma resposta da classe conta. E a classe main, que ela que está implementando a apresentação aqui desse nosso sistema, que ela que seja responsável por decidir como que vai exibir essa mensagem para o usuário, e não a classe conta do jeito que está aqui, tá? Então, eu volto para vocês conseguiram entender a ideia de como que a gente pode melhorar isso aqui. Vocês têm alguma ideia, pessoal?
alguma sugestão de como que a gente pode fazer essas modificações para fazer esse trabalho de separar as responsabilidades? Colocar, autenticar a conta para retornar um booleano, por exemplo. Pode ser, é um caminho, tá? Então, olha só o que, que o Lucas está sugerindo. Então, esse método autenticar, ele vai retornar um boolean, ok? Ele vai retornar um boolean. E aí, aqui é o caso de sucesso, ele vai autenticou? Sim, né? Autenticar, true. Se não, ele retorna um false. Beleza? Resolve. Tem alguma coisa que está estranha aqui, esse que está desformatado, né? Então, eu acho que é o Ctrl Shift F. Não, Alt Shift F, isso. Arrumou o código, que estava meio bagunçado. Bom, perfeito. Vai funcionar. Né? O método autenticar agora, ele não é um método mais void. Ele se comunica com quem vai chamar ele, retornando verdadeiro ou falso. Ok? Bom, então, o que a gente pode fazer aqui? A gente chamou o método autenticar e aí a gente vai fazer um tratamento aqui. Por exemplo, a gente colocar aqui um boolean. Vamos chamar ele aqui, por exemplo, autenticado sucesso. Recebe aí o resultado de autenticar. E a gente pode fazer um if aqui, ó. Se autenticado com sucesso, aí a gente pode mostrar da seguinte forma aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Lá na... Acho que eu tinha colocado aqui. Ah, tá. Só coloquei isso aqui para você. Porque eu achei que eu tinha escrito mais alguma coisa. Autenticar sucesso. Se for autenticado com sucesso, a gente vai imprimir na tela, né? Vou colocar um printf. Nós podemos fazer assim. Vamos imprimir, por exemplo, o usuário, o nome da conta, por exemplo. Porcentagem S, usuário tal, conta tal. Então vai ser duas strings. Autenticado com sucesso. E eu vou passar então aqui essa conta pesquisada, ponto get cliente. Foi melhor assim, quer ver? Cliente ponto get nome. E o outro parâmetro vai ser então o número da conta. Conta pesquisada ponto get número. Só quebrar umas linhas aqui para ficar melhor da gente enxergar. Beleza, então esse aqui seria a mensagem de sucesso, né? Bom, senão, o que que nós fazemos aqui? Não foi autenticado com sucesso. A gente vai mostrar que, por exemplo, a senha está errada. Né? Então, a gente poderia mostrar assim, né? Fulano tal, não autenticado. Senha incorreta. Autenticar tá escrito errado aí. Autenticado. Beleza, valeu.
Não autenticado, senha incorreta. Bom, seria isso, tá? Então, com isso, o que nós conseguimos? As nossas classes que representam o domínio do problema, ele não está preocupado em como apresentar as mensagens para o usuário, ele não está preocupado com a apresentação. Quem vai estar preocupado com a apresentação vai ser essa classe main aqui, que ela é a barreira de comunicação entre o usuário final e o sistema. Okay? Então, ela que vai ser responsável por ler os dados do usuário e mandar as mensagens para o usuário. Então, dessa forma aqui fica um código mais fácil da manutenção, que a gente respeita as responsabilidades das classes, as classes vão ter uma maior coesão e etc. E também por que isso aí facilita a manutenção? Isso aqui é um sistema muito pequeno, né? São pouquíssimas classes. Mas pensa num sistema de grande porte, que eu tivesse que mudar alguma coisa em relação à mensagem, e aí eu teria que percorrer todo o sistema. Nisso aqui eu sei que vai estar na parte de apresentação, eu já sei exatamente onde modificar alguma coisa, tá? Então, por isso que facilita a manutenção, por isso que isso é uma boa prática aí. Então, ó, senha incorreta, né? Agora, se eu volto aqui para a senha correta, vamos lá, ver qual é a mensagem que ele vai dar. Aqui, ó. Isley, com o da conta corrente número 1, foi autenticado com sucesso. Bom, vamos só para isso aqui ficar melhor, vamos fazer o seguinte, a pessoa autentica no sistema, vamos fazer a seguinte lógica. Vamos criar a seguinte lógica para o nosso sistema, né? O nosso sistema carrega os dados, aí ele tem lá a questão de imprimir total depositado, exibir contas ordenadas pelo nome do cliente. Vamos deixar isso comentário. Vamos fazer o seguinte, que o autenticar conta, ele vai ficar dentro de por exemplo, como a gente poderia fazer aqui, tá, então vou fazer aqui. Esse método autenticar conta, ele vai retornar a conta que foi autenticada, ou não. Tá. Ele vai retornar uma conta, esse método autenticar conta. Retornar uma conta, beleza? Vamos fazer ele de uma forma que a gente vai forçar com que uma conta seja autenticada, tá? Ele vai retornar alguma conta para o método main, e no método main a gente faz um menu do que o usuário vai fazer, tá? Para a gente poder fazer aquelas outras operações, que tem as operações aqui de transferência e empréstimo, né? A gente vai ter que implementar isso. Então, isso vai ser implementado após o usuário fazer a autenticação da conta. Então, vamos tentar montar aqui um menuzinho, só para vocês trabalharem nisso depois. Então, aqui no autenticar a conta, eu vou fazer isso aqui dentro de a conta, deixa eu colocar aqui, quer ver? Essa conta vai ficar aqui fora. Isso é null. Isso aqui. Do while, conta pesquisada,
conta pesquisada for igual a null. Então, eu vou fazer isso aí enquanto conta pesquisada for igual a null. Tá? E aí ele vai retornar a conta pesquisada. Como é que eu forcei aqui a pessoa, no final das contas, informar alguma conta válida? Tá? Tranquilo? Bom, então, vai autenticar a conta e aí te cria um menuzinho aqui, ó, quer ver? Aqui eu vou criar então um objeto de conta. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Também vou criar um loop aqui, um do fazendo do while infinito aqui. E está acusando que isso aqui nunca vai ser executado. Vou deixar esse true ali por enquanto, mas a gente vai ajustando isso aqui. Aí vamos imprimir na tela aqui, quer ver? Um menuzinho. System.out.println. Vou colocar aqui. Menu. Aí vamos colocar aqui assim. Operação. E a gente colocaria lá as operações. Que no caso a gente colocaria assim, por exemplo, operação 1 quais são as operações que nós temos? Transferência e empréstimo. Transferência. Aí a gente teria a operação 2, teria empréstimo. Tá? Aí teria então aqui e tinha pedir para o usuário aqui informar. Ah tá, a gente põe também aqui a operação de sair, né? A gente coloca então aqui, informe a operação. Tá? Bom, aí a gente colocaria aqui um scanner aqui. Aqui parou de apresentar e tá normal, Lucas. Ela caiu aí? Congelou aqui também. Ah, tá. Deixa eu apresentar de novo. Beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou só fazendo um menuzinho aqui, sabe? Eu fiz lá a autenticação, a gente faz um menu para a gente poder depois trabalhar o método transferência e o método empréstimo. Tranquilo? Bom, e aí vai informar a operação. Aí o scanner vai ler aqui, igual a gente tinha feito ali, só que está com esse problema no meu scanner, que vai ser ler a operação, né? Vou colocar aqui, quer ver? Int operação, né? Vamos colocar aqui, operação 0. E aí a gente colocaria
essa operação dessa forma aqui, né? Operação recebe scanner.next int, tá? E a gente faria aqui um if else se operação for igual a 1, quem vai fazer? A gente vai fazer o transferência. Eu vou criar um método aqui passando a conta. Senão, eu vou fazer a outra operação a empréstimo. Bom, ao invés de criar esses negócios, que eu acho que não ficou legal, não. Eu vou colocar isso aqui para vocês. Pessoal, o que eu fiz aqui foi só um esqueminha para a gente dar continuidade nos trabalhos. O que eu fiz aqui? Vou dar uma revisada com vocês, aí eu deixo um para casa para vocês. Autenticar conta. O que eu fiz naquele método lá? Eu forcei, né, a pessoa a informar alguma conta, tá? Coloquei ele dentro de um do while. A pessoa pode ter essa conta errada, a senha várias vezes. Na hora que ela acertar, vai autenticar, né, com sucesso. Em algum momento vai ter que autenticar. Então, essa lógica de colocar o do while aqui é para forçar a pessoa a informar alguma conta válida, tranquilo? Então a pessoa pode errar várias vezes até uma hora que ela acerta e esse do while para. Então foi somente isso que foi feito aqui. E qual que é a ideia? A ideia é que esse menuzinho aqui a pessoa vai escolher. O que você vai fazer com essa conta que você autenticou? Vai querer fazer uma transferência ou quer fazer um empréstimo, tá? Que é só para a gente poder implementar esses métodos, esse estudo de caso que nós pegamos aqui para fazer, né? Esse estudo de caso hipotético. Então, eu só fiz esse menuzinho só para já ficar bem encaminhado para vocês. A pessoa faz uma transferência e vocês vão implementar o método da transferência. A pessoa faz um empréstimo, vocês vão lá implementar o método do empréstimo. Tá? E aí a pessoa tem a opção de sair, né? Aí se ela digitar 3, vai sair. Okay? Eu nem vou executar aqui não, porque meu scanner está com problema. Eu vou ver qual que é o problema que ele está. E aí depois eu tento arrumar isso aqui. Acho que não é para você mexer no código, etc. O que eu queria ver com vocês é o seguinte. Tá só o Lucas e Denilson aqui presente. Deixar um dever de casa para vocês. Por exemplo, o Lucas poderia implementar o método transferência e o Denilson poderia tentar implementar aí o método empréstimo. Implementar as regras de transferência o Lucas e Denilson de empréstimo. E aí depois a gente junta o código aqui. O que vocês acham? Dá para tentar aí para terça-feira que vem? Pode ser. Tranquilo? Eu vou subir esse código aqui. Vocês tentam pegar, rodar. Pode ser que você não precisa fazer algum ajuste.
porque tá meio zoado o meu ambiente aqui, né? E Pode aí fazer um tenta... switch nesse menu aí? Oi? Fazer um Pode, switch? pode trocar para Switch, pode, Tá. pode. Olha só, o que eu quero que vocês façam então é isso. Fica combinado, o Lucas faz transferência, o Denilson faz empréstimo, beleza? E aí na próxima aula a gente conversa sobre essas implementações. Tá joia? Eu vou subir então esse código aqui e encerrar por hoje. Beleza? Beleza. E sobre o trabalho, eu estou corrigindo hoje aquela primeira parte do trabalho de vocês e eu devo dar um retorno ainda hoje para vocês, o que vocês precisam ajustar e tal. Beleza? Safe. Oi? Falei tranquilo. Beleza, então, bom dia para vocês e até mais. Valeu. Falou.